A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha aqui da cidade imperial, onde é a sede da TV Correio da Manhã. Você está ligadinha em Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Também, claro, dos internautas, o pessoal que acompanha pela tvc16.com, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada pelo carinho. E vamos começar já com boas notícias, porque afinal, início de ano, todo mundo, né, que está fora do mercado de trabalho quer achar uma vaguinha. Então vamos falar que o Balcão de Empregos de Petrópolis está oferecendo na internet 48 oportunidades de trabalho em empresas do município. Gente, a vaga que é na internet, mas a empresa é física. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site petrópolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 6. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Então, fique ligadinho, você tem que se enquadrar no que a empresa pede, aí sim eles vão fazer contato, vão chamar e quem sabe a vaga pode ser sua e você começar em 2023 já trabalhando. Muito bom isso, né? Bem, e na tarde de ontem, segunda-feira, dia 2, o 26º Batalhão da Polícia Militar, junto com a CPTrans e Guarda Civil Municipal de Petrópolis, realizaram operação voltada para o trânsito na cidade. A operação conjunta teve como objetivo coibir a circulação de veículos em más condições de uso, a falta do uso do cinto de segurança, também motoristas usando o celular e aqueles que estavam sem carteira de habilitação. E veículos com letreiro luminoso de transporte alternativo não permitido por lei. Além de motociclistas sem capacete, motos sem placa e sem retrovisor. Então, teve essa blitz, as operações são realizadas sempre em pontos diferentes da cidade e em horários alternativos, visando o maior número de veículos fiscalizados e, com isso, aumentar a segurança viária. A gente sabe muito bem que, infelizmente, tem motoristas irresponsáveis aí andando de qualquer jeito, e a Polícia Militar está fazendo esse trabalho não só na cidade imperial, não só em Petrópolis, como em várias regiões. Bem, vamos para Teresópolis agora e falar o seguinte, que entra em vigor, a notícia não é boa, hein? Entra em vigor no próximo domingo, dia 8, ou seja, já começa o ano, né, os teresopolitanos pagando passagem mais cara, gente. O novo valor da tarifa de ônibus das linhas urbanas e rurais de Teresópolis, que custam, no momento, R$ 4,40, passa para R$ 4,90. Aí quem é de Petrópolis vai falar o seguinte, mas aqui a gente já está um tempão pagando R$ 4,95, mas lá em Teresópolis não, era R$ 4,40 e agora, a partir do próximo domingo, dia 8, passa a ser R$ 4,90. Bem, o decreto 5.901 deste ano, o ano já começa com o decreto, com o novo preço foi publicado ontem, segunda-feira, dia 2, no Diário Oficial Eletrônico do município. Por exigência da Prefeitura de Teresópolis, responsável pela concessão do transporte público, a correção está condicionada à ampliação em 20% da oferta de viagens das linhas em circulação por parte da empresa prestadora do serviço, o que se dará com a entrada em circulação de novos 12 ônibus ainda em 2023. Pelo menos esta é a promessa lá, né? Eles aumentaram e tem a promessa de que vai aumentar o número de viagens, o número da frota, enfim. Vamos aguardar, vamos acompanhando. Bem, agora vamos falar de coisas boas. É muito bom falar de coisas boas, né? Vamos lá. É a oportunidade, porque a gente vai voltar a falar de empregos, né? Que é a oportunidade de quem está precisando começar 2023 empregado. Porque eu já falei das vagas na cidade imperial, agora a gente vai falar em todo o estado, porque a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a primeira semana do ano com oferta de 1.427 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o estado do Rio de Janeiro pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, e também pelo aplicativo Mais Trabalho RJ.
e a maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, além de serviços administrativos, vendas, comércio, também serviços gerais e construção civil. Bem, o aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 944 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital são 308 oportunidades. Em Volta Redonda, 223, Barra Mansa tem 128 e Niterói 61. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 121 cursos gratuitos de capacitação de fácil acesso e com diferentes cargas horárias para aqueles que desejem melhorar seu currículo e também as chances de conseguir o sonhado emprego. Já pelo Cine, são 483 oportunidades captadas para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na metropolitana, há 444 chances, entre as quais 218 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha no bairro de Benfica, com salário de R$ 1.200, que com certeza não é isso, deve ser pelo menos 1.320, né, porque o salário mínimo já foi reajustado. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias nos bairros da Tijuca, Cordovil e Catete. Na mesma região metropolitana, existe ainda boas opções para ampla concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados dos bairros do Meia, Pé e Madureira, exclusivamente para pessoas já aposentadas. Então, tem também essa disponibilidade aí para pessoas aposentadas, porque a gente sabe, a pessoa se aposenta, ganha um salário mínimo, né? Então, precisa continuar trabalhando. E por falar em trabalho, gente, agora nós vamos fazer um alerta. Por que nós vamos fazer esse alerta? Porque a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia, a maioria, eu, você, é difícil alguém que não fique ali, ó, grudadinho no celular. Quando a gente está no celular, ninguém fica assim, né? Ninguém fica assim, certinho, ó. Ninguém fica assim. Todo mundo está assim, está assim, está assim. As pessoas vão ficando tortas, as pessoas vão curvando o pescoço. E isso está criando uma síndrome. Que síndrome é essa? É a síndrome do texto. Por que a síndrome do texto? Porque normalmente as pessoas estão assim, ó, vou fazer, para vocês entenderem da matéria que eu vou falar. Aí eu estou assim, ó, estou aqui olhando, estou lendo o texto, aqui o pescoço, ó. Tudo errado, né, gente? Tudo errado. E o que acontece com isso? Acontece que todo mundo começa a ficar torto, começa a ficar com dor. E por conta disso, especialistas alertam para os cuidados em relação à TEC-NEC. O que é TEC-NEC, Beth? É a síndrome do pescoço de texto. É um problema ortopédico que é causado pelo uso excessivo do celular e a postura incorreta diante dos computadores também. Então, nós temos a reportagem aí, que é do Lúcio Flávio, mas a narração é do nosso colega, o jornalista Felipe Moura, e nós vamos acompanhar agora, e é muito importante. Você já ouviu falar ou sabe o que é a TEC-NEC? Talvez a maioria das pessoas nem se dê conta, mas muitos sofrem de uma patologia bem recorrente dos dias atuais por conta da tecnologia, cujo termo em inglês quer dizer síndrome do pescoço tecnológico ou síndrome do pescoço de texto. É o caso de inúmeros profissionais que passam horas a fio sentados na frente do computador ou abaixando a cabeça para checar informações no seu celular. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 80% da população mundial teve ou terá dores nas costas provocadas por esta doença, que já está sendo chamada por médicos de crise dos tempos modernos. No Brasil, ainda de acordo com a OMS, cerca de 60 milhões de cidadãos são afetados por problemas de coluna e postura errada, o que corresponde a pelo menos 37% da população. De acordo com especialistas, o problema ocorre por conta da curvatura, ou seja, ao inclinar o olhar para baixo por várias horas, há o aumento da gravidade sobre o crânio, e assim sobrecarregando os músculos dos ombros, costas e região do tórax. Um movimento realizado sobretudo por conta do uso excessivo de aparelhos eletrônicos, intensificado durante e após a pandemia por conta dos trabalhos remotos. É o que explica o ortopedista José Fernandes Boaventura Cavalcante. Essa síndrome é sim desses últimos anos. É uma alusão a esse uso contínuo, rotineiro, que de crianças a adultos e idosos estão usando esses aparelhos eletrônicos. E com isso, criando vícios de postura, que vai tendo essas clínicas, como eu disse, de dor, rigidez, limitação da amplitude de movimento.
O diagnóstico é clínico. Os pacientes chegam com queixa de dor, limitação funcional, rigidez, principalmente na região da musculatura do pescoço e na região da coluna dorsal. A síndrome evolui de forma silenciosa. Geralmente, as vítimas dos problemas só percebem a situação em estágio bastante avançado, sendo a dor e rigidez no pescoço, nos ombros e na parte superior das costas, além de queimação, os principais sintomas. Foi o que aconteceu com o estudante concurseiro Adalto Matheus Vitória Júnior, que dedica pelo menos 15 horas do dia se debruçando sobre os livros ou diante do computador. Inevitável que, por conta da postura na cadeira, nos últimos meses tenha sofrido com dores no pescoço e nos braços. Não teve jeito, buscou atendimento médico. Desde um ano atrás, eu comecei a sentir muitas dores no pescoço e alguns momentos até nos braços por conta da postura. E fui ao médico porque as dores começaram a aumentar de uma forma que eu já não estava dando conta mais. Ele indicou uma fisioterapia para mim e pediu que eu trocasse a minha cadeira, pediu para comprar um suporte para os livros. Entre as dicas para evitar a síndrome da TECNEC está manter a boa postura enquanto se usa o celular, posicionando a tela ou o livro na altura dos olhos. Também se recomenda fazer alongamentos circulares de pescoço ao longo do dia. Os médicos também recomendam a prática de exercícios com frequência, com o intuito de fortalecer os músculos das costas e, com isso, favorecer a postura corporal. Com a narração de Felipe Moura. É isso aí. Obrigada, Felipe. Bem, como eu disse, é um caso seríssimo, porque a gente esquece, está o tempo todo ali, então nós temos que nos corrigir o tempo todo, ajeitar a postura, colocar na altura. É difícil? É, mas vai evitar vários problemas, né? E ainda hoje a gente vai falar de um outro problema também causado pelas telinhas. No próximo bloco a gente vai falar, porque, olha, o que isso aqui é bom para trabalhar, né, entretenimento e tudo mais, mas também está trazendo vários problemas de saúde e a gente sabe disso. Bem, agora vamos falar do Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, reaplica nas próximas terça e quarta-feiras o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. Podem participar estudantes que tiveram algum tipo de problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas, desde que os pedidos de reaplicação tenham sido aprovados pelo Instituto. Segundo o INEP, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. O documento apresenta, entre outras informações, data, horário e local de prova. Para visualizar ou imprimir o cartão, é necessário acessar o sistema do Enem com login e senha única. Isso mesmo, é aquela senha do governo federal, do gov.br, né? Caso o participante não lembre ou tenha perdido a senha do gov.br, é possível recuperá-la. Bem, como eu disse, o programa está apenas começando e no próximo bloco nós vamos falar aqui da posse, isso mesmo, né? O governador Cláudio Castro, da posse dele a gente já falou, no caso do novo secretariado. Ontem nós mostramos a posse, que foi no domingo, e hoje vamos mostrar um pouquinho da posse do secretariado, que foi ontem. Vamos falar também, como eu disse, que metade da população brasileira terá miopia nos próximos anos, nas próximas décadas, por conta disso aqui. E ainda hoje, no programa original, eu converso com Leni da África sobre o projeto idealizado por ela mesma, que tem o nome dela, né? Que é a capacitação Leni da África. Vai ser um papo assim, bem interessante, isso no último bloco. Porque no próximo bloco a gente tem ainda outras notícias. Fica aí que a gente volta já já, hein? Sai não, vai embora não, dá aquele pulinho ali para beber água, tomar um cafezinho, mas fique ligadinho porque o programa tá demais. Eu volto já.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 3 de janeiro. Bem, nós falamos aqui, ontem nós falamos da posse do governador Cláudio Castro, também da presença dele lá em Brasília na posse do Lula, e hoje nós vamos falar que o governador Cláudio Castro deu posse ontem ao novo secretariado. Novos nomes se juntam aos secretários que já estavam no comando de algumas pastas, dando continuidade ao trabalho de reconstrução do Rio de Janeiro. É isso mesmo, né? E ele disse o seguinte, e também foram criadas novas secretarias, como a da Mulher, o compromisso de Castro durante sua campanha de reeleição, no caso da pasta de habitação, intergeracional de juventude, são pastas novas, e também do envelhecimento saudável. E aí, durante a posse, ele fala sobre esse novo momento. Vamos ouvir. Os desafios que marcaram os 2 anos e meio da minha primeira gestão como governador do Rio de Janeiro. Nessa jornada, eu tive o privilégio de contar com secretários e secretárias dedicados, competentes, experientes, que trabalharam unidos, sem orgulho ou vaidade. Eu não tenho palavras para agradecer por tamanha contribuição entregue ao povo fluminense. Muito obrigado a cada um dos secretários e secretárias. Em nosso segundo mandato, é chegada a hora do Rio de Janeiro se posicionar como um ator global novamente. Vamos resgatar o nosso protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país, trazer de volta o orgulho da população e valorizar as atrações das 12 regiões turísticas desse estado. Nos próximos 4 anos, temos novos desafios que requerem união de esforços para articulação junto ao governo federal. A pauta de investimentos em infraestrutura é robusta e tem ganhos que transbordam para além das divisas do nosso estado. Vamos fazer uma grande consolidação das leis tributárias, reforçando os setores de óleo e gás, indústria naval e nuclear. Para isso, vamos ter a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento e uma outra, de óleo, gás, energia e indústria naval. Vamos avançar com o corredor expresso em São Gonçalo, o metrô leve na Baixada, ligando a Pavuna até Nova Iguaçu, e com a construção por ano de milhares de imóveis do Casa da Gente. Na saúde, também temos muitos desafios, entre eles a entrega do Hospital do Câncer em Friburgo, cuja obra estava parada havia 8 anos. E a inauguração do Rio Mais Embaixada, que será o maior da América Latina, com capacidade para realizar 5.000 exames por dia. E para dar conta de tantos combates ao mesmo tempo, nada melhor do que ter um parceiro de confiança e aguerrido para superar os obstáculos. Meu vice, meu amigo, meu secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. Aqueles que continuam conosco, esse é o momento de ousar, de aproveitar o cenário positivo para ir além do que foi possível fazer na adversidade. A todos os secretários e secretárias, lembrem-se, aqui somos todos pelo Rio de Janeiro.
É no dever público de bem servir ao cidadão fluminense que estará a energia necessária para romper barreiras, promover a conciliação onde há conflito, levar serviço onde há carência, ter humanidade quando a realidade for dura. É por isso que vocês estão aqui e por isso confio em vocês. Bem, muitos eleitores confiaram e votaram, tanto que ele foi eleito, né, com mais de 50% dos votos no estado do Rio de Janeiro. E vamos acompanhar aqui no original e torcer para que dê tudo certo, essas novas secretarias, toda essa fala, claro, falou muito, mas aí estão resumindo o que a gente achou, né, mais importante, e a gente quer acreditar que realmente as coisas vão funcionar. O Rio de Janeiro precisa, é o que eu sempre falo aqui. O Estado esteve na mão de bandidos. Eu posso hoje em dia afirmar que são bandidos, porque foram condenados, ficaram presos, apesar de ter sido liberado agora para residência. Então a gente sabe que o Estado ficou entregue aos bandidos e agora vamos torcer para que o governador mantenha sua palavra e realmente faça e cuide do Estado, porque os fluminenses precisam disso. Nós precisamos disso, porque o Estado do Rio foi uma vergonha durante anos, né? Mergulhado na corrupção, mergulhado no descaso, no abandono, e a gente acredita que vai dar certo. Vamos torcer. E por falar em posse, no primeiro dia útil de seu mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou, esta segunda-feira, dia 2, recebendo chefes de estados, de governo e representantes de delegações estrangeiras que vieram a Brasília para sua posse. As reuniões ocorreram no Palácio do Itamaraty ao longo do dia. Um dos encontros foi com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que confirmou a ida de Lula a Buenos Aires nos próximos dias 23 e 24 agora de janeiro, para uma série de compromissos, incluindo uma reunião da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, que está sob presidência temporária da Argentina. Bem, agora nós vamos falar de um assunto que é sério, né? Nós já falamos aqui da síndrome do texto, do pescoço duro. Agora vamos falar de outro problema também causado muito pelas telinhas, que é a miopia, isso mesmo. Metade da população mundial, estou falando só do Brasil não, mundial, gente, terá miopia até 2050. A estimativa é da Academia Americana de Oftalmologia. Um dos principais motivos apontados para o cenário é o uso excessivo de telas digitais, como celulares e televisores, por crianças e adolescentes. Vamos conferir na reportagem de Marquesan Araújo. Metade da população mundial terá miopia até 2050, é o que estima a Academia Americana de Oftalmologia. O problema é compreendido como um distúrbio na visão cuja principal característica é a dificuldade de enxergar de longe, como explica a médica oftalmologista Fabiola Marazato. Então, os maiores problemas com a miopia podem acontecer na escola, por exemplo, para enxergar o quadro, para enxergar placas de trânsito, enxergar letreiros de ônibus, assistir TV, enfim, tudo que for mais distante pode ser dificultado. Um dos principais motivos apontados para o cenário é o uso excessivo de telas digitais, como celulares e televisores, principalmente por crianças e adolescentes. A estimativa é de que 20% dos jovens em idade escolar são diagnosticados com doenças visuais. No Brasil, o número de prescrições de óculos por oftalmologistas triplicou para crianças de 6 a 8 anos, comparado a 5 anos. Bem, e agora nós vamos falar de um assunto que vai interessar principalmente a quem tem ou é responsável por crianças, isso mesmo. Vamos abordar um tema bem polêmico. Por que e quando uma criança é agressiva? O Dr. Mauro Vitor Filho, ele é psiquiatra infantil e ele explica até quando a agressividade é normal e quando passa a ser um transtorno. Vamos saber quais são as causas, as consequências agora neste vídeo. Fique ligadinho se você tem criança, é muito importante. A agressividade é qualquer comportamento que tenha a intenção de machucar ou destruir um objeto, um animal ou alguém que não está preparado para isso ou não concorda com isso.
Todos nós temos um certo nível de agressividade para controlar situações ou fugir de algumas situações. E isso é normal, é universal e não é uma doença. Nos primeiros anos de vida, até os 5 anos mais ou menos, é quando a criança é mais agressiva. Então a criança, quando é frustrada ou quando ela quer um objeto, por exemplo, um brinquedo, ela acaba batendo ou mordendo. À medida que essa criança cresce, ela controla os impulsos, regula as emoções e aprende outras estratégias mais eficazes e mais gentis para controlar a agressividade. E quais são essas estratégias? Então, algumas delas: conversar, negociar, convencer, tolerar estresse, planejar e combinar. Então, todas essas são estratégias que a gente usa ao invés da agressividade. E como se dá esse aprendizado? Qual é esse ambiente? Principalmente os pais e depois a família, os professores e educadores e os amigos. Então esse ambiente é primordial para ensinar a criança e servir como modelo para ela aprender a usar essas estratégias e não ser agressiva. Então como que a gente avalia essa agressividade? Primeiro, a gente tem que ver o propósito dela. Então se a agressividade é hostil, a pessoa tem como objetivo imediato agredir o outro. Muitas vezes, por exemplo, numa briga, a gente agride o outro para se defender. Ou a agressividade pode ser instrumental, quando a gente usa a agressividade em função de conseguir algo. Por exemplo, comida, atenção, algum objeto específico, ou ainda fugir de uma certa situação específica, como banho, lição, ou algum lugar que a criança ou adolescente não quer ir. Segundo, a gente precisa ver se a agressividade é mais reativa, ou seja, mais impulsiva, sem controle, ou mais proativa, quando a criança ou adolescente pode planejar essa agressividade. E fiquem bem atentos, não é porque a criança está organizando ou planejando a agressividade que ela é psicopata ou é uma criança má. Então, por exemplo, uma criança que está com muito medo, ela pode planejar não ir na escola e ficar agressivo com os pais como um mecanismo de defesa para ela não precisar se expor a um bullying na escola. Não necessariamente essa criança é má. Terceiro, a gente precisa pensar se a agressividade é mais direta, ou seja, se ela é explícita, como socar alguém ou xingar alguém diretamente, ou se é uma agressividade mais indireta, quando a gente faz algo mais velado, ou seja, mais escondido. Por exemplo, jogar uma mentira no meio da roda sobre uma pessoa, ou excluir uma pessoa do grupo, ou ainda deixar de convidar para uma festa por uma retaliação, por uma vingança. Todos esses tipos de agressividade podem ser normais ou patológicos. Quando que a agressividade vai ser um problema de saúde e vai estar associado a um transtorno mental? Quando ela tem uma frequência, uma intensidade, uma duração maior do que o esperado para a idade. A gente sempre vai levar em consideração, então, a idade da criança, o estágio de desenvolvimento e o ambiente em que ela está vivendo. A gente sempre vai considerar também se essa criança está tendo algum prejuízo no desenvolvimento ou se ela está sofrendo. Ou ainda se os pais dela, o ambiente, estão sofrendo por conta da agressividade dela. É nesse momento que a gente define a agressividade como sendo um transtorno. Quando a gente define a agressividade como um transtorno, a gente precisa pensar em alguns elementos associados. Eu vou dizer alguns deles. O primeiro é a alteração de desenvolvimento, ou seja, alteração de fala, alteração para entender alguém falar, alteração de socialização ou ainda alteração no aprendizado. Segundo, a gente precisa ver se essa criança tem outros sintomas associados, como medo, vergonha, ansiedade, irritabilidade e tristeza. E muitos deles estão associados a isolamento. Terceiro, a gente tem que ver se essa criança está tendo alteração de sono e de alimentação. Esses dois componentes estão muito associados à agressividade, tanto como causa como consequência. Quarto, a gente precisa ver se essa criança ou adolescente está em uso de substância, de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E por último, a gente tem que investigar se essa criança está sob efeito de maus tratos. O que significa isso? Abuso físico, abuso moral, como bullying, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Lembre-se, a melhor maneira de tratar a agressividade é prevenir a agressividade. Ajudar a criança a tolerar estresse, desenvolver mecanismos de comunicação e ter um espaço com regras claras e limites bem definidos. Se você notou algumas dessas alterações que eu falei na sua criança ou no seu adolescente, é hora de procurar um médico e sempre pensando nos sinais de alerta associados a isso. O psiquiatra da infância e adolescência é um dos profissionais mais experientes para lidar com agressividade. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar, para você chegar no médico mais bem preparado e ele conseguir dar um diagnóstico mais específico e te ajudar.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Continuamos ao vivo e agora, como eu falei, vou bater um papo muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar, porque a gente vai falar do social. Isso, sabe, é o forte aqui do programa original. E a gente já deu uma prévia uns meses atrás sobre esse curso, mas agora eu vou falar com a idealizadora, com a fundadora desse projeto, que é o Capacitação, Lene da África. Boa tarde, Lene, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Bem, para quem quiser acompanhar, pode falar, olha, quem não tiver nos 6 municípios de cobertura TVC, tem o tvc16.com, você pode acompanhar aí pela internet, tem o Facebook da TV Correio da Manhã e também no YouTube, todo mundo acompanhar aqui esse bate-papo. Para quem não sabe, tem um projeto que é muito interessante, né, Capacitação Lene da África, mas antes eu quero conhecer um pouquinho da tua história, né, porque você é uma jovem já envolvida com um projeto tão grande, de um projeto social, pessoas em vulnerabilidade, então assim... Eu gosto de saber um pouquinho da história. Conta pra gente aí em qual momento surgiu isso na sua vida. O projeto ele começou em 2015, né, lá numa comunidade do Rio de Janeiro, que é bem conhecida até por causa do filme A Cidade de Deus. Eu fazia trabalho social, né, e fazia distribuição de cesta básica em áreas de grande vulnerabilidade mesmo, né. E eu estava alguns meses já indo lá entregar essas cestas e tal. E eu percebi que o tempo estava passando e eu chegava lá todo mês com cesta básica e as pessoas não tinham mudado uma vírgula em nada, né? E aí eu comecei a perguntar assim, mas você não tem... Qual a sua profissão? Não tenho profissão. Está estudando? Não, tive que largar os estudos. Mas trabalha com o quê? Não tenho trabalho, eu faço um bico, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, meu Deus, não é possível, porque... Você vê que as pessoas têm condição, se tiverem oportunidade, de darem um passo à frente, né? E comecei a pensar, aquilo começou a me incomodar. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para mudar a realidade dessas pessoas e elas entenderem que elas podem ir um pouco além. Aí o que tinha perto de mim? Tinha minha prima, que era manicure, e uma outra amiga profissional da área da beleza também. Eu conversando com elas, falei assim, poxa, por que a gente não ensina? Você não ensina o ofício de manicure, você não ensina o outro ofício de cabeleireiro, para esse pessoal ter alguma coisa para fazer? Elas, então vamos. Aí a gente foi lá numa igrejinha, pediu para utilizar uma sala e eu voltei no outro mês, mas eu voltei sem a cesta básica. Eu falei assim, gente, todo mundo já esperando, eu falei, não trouxe cesta básica. Hoje o que eu trouxe aqui é a oportunidade de mudança. Para quem quiser ter uma profissão, para quem quiser trabalhar e vocês se profissionalizando, tendo um ofício, né, empreendendo, vocês vão poder viver com dignidade, vocês vão poder entrar no mercado
comprar o que vai além da cesta básica. Ou seja, aquela frase que todo mundo já conhece, da vara para pescar não peixe, né? Exatamente. Aí teve uns que ficaram assim. Para resumir, meia dúzia foi. A gente começou com 6 alunos, né, e 3 professores, né, que eram pessoas ali que a gente conhecia. Basicamente aula individual. A gente começou nos fundinhos da igreja, tudo muito humilde, mas a gente começou. E voltei depois, continuei dando as cestas básicas porque há uma necessidade mesmo, mas acompanhando essas pessoas que estavam fazendo o curso, mostrando para eles que não tinha que se conformar só com aquilo ali, podia ir além. E começamos. Resumindo, hoje a gente forma a cada ano quase 5.000 alunos. Oh, glória! Né? Nos espalhamos pelo Rio de Janeiro, foi uma coisa feita sem pretensão, mas começou a acontecer. Mas o projeto começou desse incômodo que eu tive em ver aquilo. Então, tudo que te gera revolta no meio da sociedade que você está vivendo, no meio da política que você está vendo, no meio de tudo isso, tem que ser combustível para que você seja um agente de mudança. E você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio. Dali. Qual região você é? Jacarepaguá. Jacarepaguá. Mas você é da Cidade de Deus, não? Eu fui nascida e criada na Cidade de Deus. Me casei, né, e saí da Cidade de Deus. Mas quando eu comecei a fazer o projeto social, eu voltei para fazer, mesmo não morando mais, eu comecei a fazer lá dentro da Cidade de Deus. Porque eu continuei morando em Jacarepaguá, mas não mais dentro da comunidade. E como surgiu Lene da África? Como surgiu esse nome? Lene da África foi porque eu era bancária, trabalhava numa instituição financeira e, de repente, todo mundo foi mandado embora, né? E eu tinha feito um treinamento com um africano na Nigéria, um nigeriano, que é o TFH. Hoje eu sou coordenadora desse treinamento. TFH, Treinamento de Fazedores de História. Aí, quando eu ouvo falar o nome, as pessoas, será que é para aprender a escrever história, quadrinhos, essas coisas? Não. Nesse treinamento, ele fala sobre pessoas que mudaram, né, a humanidade, deixaram um legado, transformaram outras vidas. Fala de Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, e por aí vai, né? Pessoas que mudaram a realidade de outras pessoas. E esse treinamento, ele me fez sentir essa vontade de transformar a vida de outras pessoas. E aí, a partir dele, eu desenhei o projeto quando eu estava ainda fazendo a entrega de cestas básicas, né? E comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E na África, é muito interessante que tem partes da África que não é total miséria, a gente sabe disso. Tem pessoas que não sabem que o Egito é parte da África, né? Acham que é um país à parte, não é? Mas tem partes ali, continentes ali, que realmente é uma extrema pobreza. As pessoas estão ali lutando para conseguir dar um suspiro. Mas é interessante a cultura africana, que se eles têm uma balinha e tem 20 pessoas em volta, eles vão quebrar aquilo, esfarelar, e cada um vai ter que sentir o gosto do açúcar. Ninguém pode estar bem se o outro não tiver, todos têm que estar. Então se compartilha essa cultura, né? E ele falou da gente poder alcançar, a gente vai conseguir alcançar o mundo, mas a gente vai conseguir, de repente, alcançar a nossa rua, a nossa família mesmo, né? A nossa rua, aí o nosso bairro, de repente o nosso município, o nosso estado. Hoje a gente alcança o Rio de Janeiro inteiro, estamos dentro do município e em outros municípios do Rio. E foi por isso, por ter tido esse aprendizado com o africano, que eu coloquei o nome do projeto de Lene da África. E a gente vai continuar esse papo gostoso, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta. É muito rápido mesmo. E vamos continuar esse papo aqui, já já.
Pedro II que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo e esse bate-papo gostoso. Bem, aí ficou Leme da África, que começou na Cidade de Deus, mas como você veio parar em Petrópolis? Agora eu fiquei curiosa. Então, em Petrópolis, eu vim num evento, num sítio que tem aqui, e era um evento para mulheres. Eu vim trazer palestra, né? Porque eu falo muito também sobre empreendedorismo, e de forma específica em algumas palestras para mulheres, empreendedorismo feminino. E aí tinha muitas mulheres, e eu conheci a Roberta, né? Ela é bem ativa aqui em Petrópolis, com vários movimentos sociais e tal. Ela agita mesmo. Mas eu não vim com pretensão assim de trazer o projeto. Eu fui convidada para dar uma palestra e vim. Eu conversando com ela, uma pessoa que está muito envolvida com o social, ela entende bem a necessidade do local que está, ela entende bem sobre isso, né? E aí na palestra ela me viu falando sobre o projeto, porque o projeto ele abrange muita gente hoje, né? A gente vai começar uma etapa agora, que ainda nem começou as inscrições, vai começar, mas a gente já está com mais de 2.000 pessoas inscritas para iniciar agora em fevereiro. Em Petrópolis ou não? Não, geral? No geral. Rio, no geral. Ah, tá. Em Petrópolis ainda vai começar a inscrição. Mas desse número, a maior parte são mulheres, né? Mesmo tendo muitos homens, porque tem área de barbearia, elétrica, conserto de celular e área da beleza, que é muito forte, mas tem muito mais mulheres do que homens. E aí eu estava falando e tal sobre o empreendedorismo e essas coisas todas, e ela participou da palestra, e ao final da palestra ela me chamou, ela estava perguntando sobre o projeto, capacitação profissional, e ela falou da necessidade da região, de alguns pontos específicos, porque aqui é muita subida e descida, então ela falou da possibilidade da gente colocar um polo nesses lugares para poder ajudar essas pessoas. E eu ainda fiquei assim, né, porque eu falei, nossa, Petrópolis não conheço bem e tal, e a gente zela por um padrão no projeto. Tem uma equipe muito grande hoje, é um projeto social, os profissionais são voluntários, mas a gente tem cerca de hoje 200 profissionais voluntários à frente de turma, mais equipe de coordenador, né? E uma equipe de supervisão. Então eu falei, meu Deus, mas como que vai ser vir para Petrópolis? Porque todo mundo fala a mesma língua, um padrão de curso, de didática passada, as pessoas para darem aula têm que se capacitar, né? Tem que ser profissional, mas tem que se capacitar na parte docente, porque você saber uma coisa, você transmitir o conhecimento é totalmente diferente. A pessoa sabe muito, mas não consegue repassar, né? Exatamente. Aí eu falei, caramba, mas eu não conheço ninguém aqui, como que a gente vai... Eu não posso trazer gente do Rio para estar toda semana vindo para cá, tem que formar uma equipe aqui e capacitar essa equipe para que eles possam capacitar outras pessoas, como é que vai ser e tal. A vontade dela de ajudar e de ver isso acontecer aqui era tão grande que em uma semana ela conseguiu reunir profissionais, a gente marcou a capacitação, eles foram para o Rio, fizeram prova, porque tem que fazer prova do que eles vão ensinar, a apostila que é dada, né? Fizeram prova, alcançaram a nota e a gente viu o lugar e começamos o curso aqui. A gente já está aqui em Petrópolis agora, 1 ano e meio. Eu tenho 1 ano e meio. Já formou quantas pessoas aqui? Aqui, na primeira etapa, eram 80, 120. Eu acho que aqui a gente já formou uma média de umas 150 pessoas. É um número bom, pelo pouco tempo que vocês estão, ainda mais uma época de pandemia, né? Uma época de pandemia, pegamos. Bem complicado. Bem complicado mesmo, mas conseguimos. E os profissionais estão até hoje, desde começar. E a boa notícia é que é gratuito o curso. É gratuito.
o curso é gratuito, a gente exige do aluno comprometimento, né? Porque as pessoas têm uma ideia assim, é gratuita, e o dia que eu não quiser eu não vou, depois eu volto e no final tem certificado. Não tem. Aqui a gente forma profissionais, então você tem que cumprir uma carga horária, você tem que aprender, não é só a didática do ofício, mas a ética profissional, a postura, o linguajar técnico, tudo isso. Ao final do curso, agora a gente está tentando trazer para cá o que a gente tem no Rio. As pessoas, porque muitos querem empreender, né? Abrir o próprio negócio ou agregar no próprio negócio. Mas boa parte também acaba sendo inserida no mercado de trabalho, em grandes redes da beleza. A gente tem muito aluno formado no Werner, em outras instituições conhecidas assim, né? E a gente dá essa oportunidade da empregabilidade também. E esses cursos têm a média de quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Com uma aula por semana, um período de 3 horas cada aula. Fora as ações sociais. Dependendo do curso, tem. Por exemplo, a gente tem cuidador de idoso, a gente tem auxiliar de creche berçarista. Aqui em Petrópolis, esses 2 cursos ainda não tem. Mas lá no Rio, tem o estágio que tem que ser cumprido dentro das instituições, de escola, tudo. E no meio do curso, já se começa a fazer esse estágio. Antes de terminar o curso, 90% já estão empregados, trabalhando nas próprias escolas e tal. Mas não é fácil, passa por prova, você tem que estudar, você vai ter que entender do ofício, né? Porque a nossa certificação é uma certificação séria. É sério, né? Porque é gratuito, gente, que é bagunça não. Porque o brasileiro tem essa mania, é de graça, é bagunça, né? Não, a coisa não é não. séria. A Roberta passou aqui pra gente, eu fiquei encantada. Eu preciso conhecer a Lene, a gente precisa falar mais disso aqui. O pessoal que está acompanhando pela internet no Rio, então lá a inscrição já começou, você falou que tem quase 2 mil inscritos. Lá a inscrição, a gente começou em novembro, fechou. Ah, já fechou. Porque a gente já ultrapassou. Agora, na quarta-feira, a gente vai ter uma live pelas redes sociais do projeto. Mas amanhã já. Amanhã. Quem quiser acessar no YouTube, Capacitação Lene da África, Facebook e Instagram. É só botar Capacitação Lene da África. E tem o meu perfil também, que é o Lene Ferreira RJ. A live ela vai ser transmitida pelo YouTube, do Capacitação Lene da África, e no Instagram, pelo Lene Ferreira RJ. Nessa live a gente vai falar do início da etapa de cada lugar, vai falar da abertura de inscrição aqui. Então lá, além da Cidade de Deus, hoje em dia tem outros lugares também. Nossa, no Rio são quase 30 polos. São vários, Zona Norte, Sul, Leste, Centro-Oeste. Zona Norte tem ali aquela parte de Piedade, Meia, por ali. A Zona Sul tem Rocinha, Gávea, Botafogo. A gente está na região Centro-Oeste, que já é Norte Fluminense, que é São Gonçalo, e Jacarepaguá, Barra, Recreio, tudo isso. Tem no site, que é o capacitaçãolendafrica.com.br, você encontra todos os polos, endereços, horários do curso, tudo direitinho. Então, facinho, gente, Lene da África, vai lá que você encontra tudo, é muito fácil. Porque aí está tudo com o nome do próprio projeto, o nome da Lene. E Petrópolis vai começar ainda e lá vocês vão divulgar lá no site. A boa notícia é que Petrópolis a gente agora aumentou o número de cursos, né, de modalidade. Aqui em Petrópolis tem barbearia, designer de sobrancelha, trança, a manicure e, meu Deus, extensão de cílios que tem aqui. Em breve aqui vai ter massoterapia, a gente está agregando aos poucos, né? Só ir acompanhando pelas redes sociais. Só ir acompanhando. Quem tiver interesse, porque é isso, gente. A melhor coisa é você poder ter a sua profissão, ser valorizado, ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas. Claro, quando a gente está precisando, qualquer pessoa pode passar por momentos de precisar de uma cesta básica, de uma ajuda. Isso não é vergonha para ninguém, esquece isso. Todos nós estamos, né, à mercê de precisar, a gente não sabe o dia de amanhã. É importante, é uma bênção, mas é importante que tenhamos a nossa profissão para a gente correr atrás, que seja muito, pouco, mais ou menos, não importa. Importa que a profissão traz dignidade, traz uma segurança de um autossustento, e é isso que o projeto quer. É isso aí. Para as pessoas, não é? É isso aí, a dignidade ela é tudo que o cidadão precisa para andar com a cabeça erguida, né? Ter condição de levar o pão de cada dia para dentro de casa, ver seus filhos bem,
Mas isso vai requerer um pouco de esforço de quem quer ajudar e de quem quer ser ajudado. É isso que a gente prega muito no projeto. Você precisa querer também. Aí a gente consegue te ajudar. Isso aí. Então, a vontade da Lene, mais a vontade daquela meia dúzia que começou com você, transformou nesse projeto maravilhoso. E aí, gente, tem que querer, não adianta. Se não quiser, realmente sua vida vai ficar estacionada, porque ajudar o projeto quer. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, né? Entra lá no site, vai ver como que é. Porque se entrar num processo de vitimização, não vai sair do lugar nunca, né? Tem que ter garra, força, disciplina para conseguir, porque aí consegue, né? Isso aí. Olha, adorei te conhecer, gostei muito, eu tenho certeza que as pessoas curtiram muito esse papo também. Gostaria de ter mais tempo para a gente falar mais, mas a porta do programa original sempre aberta. Obrigado, Beth. Né? Muita gente pergunta, Beth, por que original, né? Tantos anos já o programa com esse nome. Porque, assim, eu já apresentei telejornal, já apresentei outros programas, mas eu tinha sempre que seguir uma linha, porque todo programa tem sua editoria. E o original não. O original a gente fala de economia, política, a gente fala de religião, de solidariedade, a gente fala do que quiser. Todo assunto porque tem é alta, né? Isso. Tudo que foi importante para você está aqui no original. Gente, muito obrigada. Fique agora com Direto da Redação. E logo depois a programação da TVC continua. Vem aí Correio Petropolitano Debate com Richard Stolzenburg. E durante a tarde continue com a gente, porque ele tem muita coisa boa aqui da TV Correio da Manhã. E eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.